Continuação aqui os vídeos do pastorzinho, né? Pastor não, ele se auto-urge apologeta, né? Falando sobre purgatório. Nosso pecado. Ele pagou todos, mas todos os nossos pecados, os pecados dos eleitos. Se você tem que pagar pelo seu pecado para você entrar no céu, logo o sacrifício de Cristo na cruz não valeu de absolutamente nada. Pois como mesmo... Foi assim, então todo mundo está salvo, porque Cristo fez o sacrifício. É simples. Não é quem ora mais, não é quem fica mais na santidade, não. Cristo, ele pagou lá na cruz o sacrifício. Meu irmão, o purgatório é um estado de purificação em caminho da santidade. E é uma só porta de saída, o céu. A pessoa, ele leva uma vida toda de santidade, no finalzinho ele tropeça. Deus vai jogar ele no inferno? Como vai dizer aqui, como meditamos lá em 1 Coríntios 3, do 13 em diante. Não valeu de absolutamente nada. Pois como mesmo Paulo diz, né, em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo e morre em Cristo, com Cristo está. Não tem hipótese nenhuma, chance nenhuma. E se tiver em pecado, como é que fica o pastor? Simples, meu irmão. Cristo, ele fala assim: eis que eu faço nova todas as coisas. Cristo, ele fundou uma igreja, Mateus 16, 18, em comunhão com os santos, em comunhão com as almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos que chegaram à perfeição? Que já estão ressurretos, certo? É simples entender isso. A linguagem da cruz é o quê, pô? Cristo, ele se deu na cruz para quê? Para nos reconciliar com Deus. Para nós chegar à perfeição, à santidade. Por isso que ele deixou a igreja. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento, tem oração aos mortos, sim. É comum ser rezar pelos mortos, desde o Velho Testamento, lá em Êxodo 32, 13. Quando Moisés está falando com Deus, ele pede para Deus lembrar das promessas que ele fez aos mortos, Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel, se você preferir. Hoje em Cristo, existe a oração pelos mortos. Já era comum também lá no Velho Testamento, só para que seja purificados, que age sobre as almas desses mortos, é o sangue de Cristo. Lá em Levítico 4, 5, como eu já citei no vídeo retrasado, no Velho Testamento existe um kippur, um termo hebraico, um costume judaico, está lá em Levítico 4, 5. Kippur era um ato sacrificial para a expiação dos pecados, era realizado dos próprios vivos. Kippur era um ato de expiação pelos pecados. Em 2 Macabeus, que você citou aí, tem essa mesma cerimônia, esse mesmo costume, essa mesma tradição, esse mesmo costume que o povo vai passando de tradição em tradição. Segundo Macabeus 42, 4. Você faz esse mesmo ato, esse é um ato de expiação só pelos mortos, pelos pecados dos mortos, que tinham morrido na guerra. Uma tática, acusar que o livro Macabeus é apócrifo, não inspirado, etc., né? Mas só que Jesus discorda. São Paulo discorda. Os apóstolos discordam. Ele cita aqui em 1 Timóteo 5, 23, cita 2 Macabeus 15, 39. Olha só que interessante. Pode comparar duas Bíblias. Uma Bíblia em 1 Timóteo 5, 23 e outra Bíblia em 2 Macabeus 15, 39. Ou então Hebreus 11, 35 e 2 Macabeus 7, 1. Jeremias 15, 9, esse ato de expiação foi comum tanto na igreja primitiva, comum até hoje no Antigo Testamento. Olha só. Simples entender isso.
Pro pastor, não. Pro pastor não tem. Tem que ser do jeitinho dele. Não tem hipótese nenhuma, chance nenhuma de quem está em Cristo ir para um suposto purgatório. No livro de Mateus, né, no capítulo 19, no versículo 25, os discípulos, né, ao verem a complexidade da salvação, eles questionam Jesus. Neste caso, quem pode ser salvo? Eles perguntam para Jesus. E Jesus, no versículo 26, ele responde: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui, nesse versículo, Jesus mostra claramente que é impossível o homem alcançar a salvação por méritos próprios, ou ele mesmo pagar pelos seus pecados. Isto é impossível. O único capaz de quitar o nosso débito e de pagar pelos nossos pecados é o próprio Senhor. É por isso que ele diz: para Deus. Mas você falou que ele morreu na cruz, então não precisa. Pra que eu vou buscar a santidade? Que ele já fez todo o sacrifício por mim. Só basta morrer para morar junto com o Senhor na glória. Ó, como não. Meu irmão, vou encerrar esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. É uma dor de barriga, cara. Ó, desde o Velho Testamento, era comum celebração em honra dos mortos. Segundo Crônica 32:3, o honraria aos mortos é coisa do povo de Deus. Somente o povo de Deus faz honraria aos mortos, como os protestantes não faz. Os protestantes, ele acusa. Se Cristo já fez o sacrifício salvífico ali na cruz, quando eu morrer eu vou morar junto de Cristo, e a santidade? Paulo fala: seja meus imitadores como sou de Cristo. Por quê? Para chegar a esse ápice da santidade, para não poder passar para esse purgatório, subir direto, como Paulo diz ali, ele mostra em 1 Timóteo, ou 1 Coríntios 3, 13, 14, 15 ali, ele mostra quem vai direto e aquele que fica, mas será salvo, passando pelo fogo. E na visão do protestante, só basta quem crê em Cristo. Mas para você crer em Cristo, você tem que chegar à santidade, chegar ao ápice, ser imitadores de Cristo, para ter essa certeza que vai morar na morada celeste. Mas para isso você tem que estar 100% santo. Mateus 5:8. Olha só. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Você já é puro de coração? Você chegou à perfeição? Você chegou à santidade? Mas como? Se apartou da igreja. Ainda vamos mais. Portanto, seja perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Olha só. Em Atos 8:2, faz também honraria aos mortos. A Bíblia, desde a criação, tinha missa de sétimo dia. Honraria fúnebres de sétimo dia. Gênesis 50:11, a gente vê várias vezes, é o 7, né? Que é muito simbólico, porque os mortos, ele congregado à sua comunidade. O morto está congregado à sua comunidade. Por isso que faz a missa de sétimo dia. Toda a comunidade, ela faz honraria aos mortos. Se você for numa missa, etc., na missa, ali você vê a intenção pela alma, tal, etc., intenção da missa do sétimo dia, etc. Acho que ele nunca foi numa missa, né? Oração pelos mortos. Desde a igreja primitiva, lá em 1 Coríntios 11:30, lá quando Paulo fala da ceia eucarística, ele disse, que eu já citei no segundo vídeo. Todos aqui que eu estou falando aqui, eu citei os versículos bíblicos. Agora eu estou explicando os versículos bíblicos. Porque eu vou buscar estudo, a tradição. Vou buscar apologeta confiante, apologeta sério. Esse estudo aqui que eu fiz foi do meu professor de Bíblia, que Deus a tem, e intercede por nós, Paulo, então, que Deus a tem, né? Que era ex-protestante. Eu tenho ele como minha referência, pô. Quando Paulo fala da ceia eucarística, ele disse que há entre vós muitos enfermos e muitos mortos, porque os mortos, ele é congregado ao seu povo. Gênesis 25:8, Gênesis 25:17, os mortos são parte da comunidade. Honraria aos mortos, a celebração eucarística fúnebres, só o povo de Deus faz. Por isso que a Igreja Católica faz até hoje. Olha só que interessante. Para finalizar aqui essa aula, né? Eu tenho para mim uma aula também, para mim também. Aqui,
Olha só para que sejam purificados. O que age sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo. A Santa Missa é o quê? O sacrifício da atualização de Cristo. A Santa Missa, cara, você não tem noção, cara. Você não tem noção o mistério, a comunhão com a cabeça, que é a igreja triunfante, que é a igreja padecente, que é o purgatório, e a igreja militante. A igreja militante ora pelas almas que estão ali na igreja padecente, em sintonia com a igreja triunfante. Olha só a unidade. Pô. Muitas almas vinham ali pedir oração para o Padre Pio, só estudar um pouquinho a história do Padre Pio, você vai ver, pô. Por que essas almas vinham por autorização de Deus? Que orasse oferecesse como sacrifício uma missa fluminis ali para esse morto, para ele sair do purgatório. Essas almas vinham ao encontro do Padre Pio, porque estava muito tempo ali no purgatório, pô. A igreja católica ela é fantástica, cara. Não é essas igrejinhas aí que fundaram ontem, pô. É uma igreja que tem tradição, uma igreja mística. Olha o tanto de estudo, ó. Só o começo, cara. Claro que eu não tenho dinheiro para comprar os livros. Eu vou buscando, vou estudando. Mas tem uma internet, esse acesso, pô. Quer conhecer sobre a vida? Quem foi o primeiro Papa? Procura. A internet tem esse acesso. Quem foi os primeiros cristãos? A internet tem esse acesso. Não ficar escutando qualquer coisa. Tipo aquele CD do Paraguai, qualquer coisa. Vai à fonte, vai ao original. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples, igreja mística. O fundador é místico, a igreja é mística porque tem muitos santos místicos. Porque é inexplicável, cara. Os caras querem explicar o purgatório, pô. A realidade da graça, da glória. O cara quer explicar a misericórdia de Deus, o sangue de Cristo que arde ali as almas, por essas almas, pela essa geração, cara. Os caras não precisam fazer nada, pô. É o predestinado. Já tá salvo. Que hipocrisia protestante. Salve Maria, sou missionário São Roberto.